Olá, pessoal. Meu nome é Ana Cristina Simões e Silva, sou professora titular do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora da Unidade de Nefrologia Pediátrica da mesma instituição. Fui convidada pelo 4º Congresso Acadêmico de Oftalmologia e essa é uma das mini-aulas que estou ministrando neste congresso. Essa aula abordará como que é feita a busca na literatura em algumas bases de dados que são comumente utilizadas. A ideia dessa aula é mostrar, do ponto de vista prático e em tempo real, algumas dicas para a busca de artigos de acordo com temáticas de interesse. Eu vou compartilhar minha tela e entrar aqui na internet e, inicialmente, eu vou começar fazendo uma busca no PubMed. Então, não precisa saber o endereço, basta digitar PubMed no Google e aí vai entrar no site do PubMed e aí nós temos vários modos para fazer a busca no PubMed, né? Então, o PubMed é uma base de dados que vai incluir periódicos que são indexados nessa base de dados e nos quais a gente pode buscar por meio de palavras-chave e combinação de termos para poder tornar eventualmente essa busca um pouco mais refinada. A gente pode buscar pelo nome do autor, a gente pode buscar por palavras-chave que estão nos artigos, então a forma de busca pode ser bem variada. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que eu queira estudar um pouco sobre hipertensão e diabetes. Então eu posso colocar hypertension, talvez arterial hypertension, que fica mais específico o termo, né? Aqui ele já até fez a busca, mas vamos voltar, não quero só isso. Então vamos lá, arterial hypertension and diabetes. Então, eu posso fazer uma busca genérica assim, onde eu combino os dois termos com a palavra and, e aí eu vou ter que achar artigos que tenham esses dois termos, ou no título, ou nas palavras-chave, ou no resumo. Então, vamos lá. Então, olha só, ele achou milhares de artigos, né? Claro que a busca foi muito ampla. Mas aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar alguns filtros para essa busca, para torná-la um pouco menos ampla, né? Então, existem vários filtros que a gente pode usar, como, por exemplo, a gente tem filtro de tipo de artigo, vamos supor que eu quisesse saber só artigos de revisão, eu quisesse fazer uma revisão sobre o tema. Então, só de fazer isso, depois esse filtro de artigos de revisão, de 99 mil caiu para 18 mil artigos. Mas vamos supor que eu queira artigos mais recentes. Então, eu posso usar um filtro da época de publicação, por exemplo, artigos dos últimos 5 anos. Só de fazer isso, eu caí de 18 mil para 4.375 artigos. Ah, mas eu quero mais que isso. Eu quero artigos que envolvam pessoas, né, que não tenha estudo experimental. Aí já caiu para 3.186. Eu quero artigos publicados em inglês, que seja mais simples de eu ler. Caiu para 2.990. E eu quero colocar outros filtros, por exemplo, eu quero colocar um filtro de idade, né, de faixa etária, que eu quero saber sobre hipertensão. Então, vamos supor que a gente quer saber de hipertensão em indivíduos adultos, né? Então, eu pego aqui a faixa etária de adultos. Então, vou tirar aqui de criança, vou colocar adultos. Aqui vai aparecer, então, eu vou adicionar esse filtro, que eu quero saber de estudos em adultos. Aí, olha só, já caiu bastante o número de artigos que eu procurei. Caiu para 375. Então, eu consigo, dessa forma, fazer uma busca mais categorizada, mais focada, né? Então, isso facilita na hora de fazer a busca, né? Eu posso colocar mais termos aqui. Então, vamos supor que eu quero saber sobre tratamento, né? Então, vai ser arterial hypertension, diabetes and treatment, por exemplo. Mantive aqueles filtros que eu já havia colocado. Bom, não achei nenhuma revisão disso, então, por exemplo, eu posso tirar o termo review e vamos ver se aparece algum artigo. Aí já apareceu. Apareceu 10 resultados, né? Então, já foi uma busca muito mais seletiva, né? Muito mais adequada, né? Do ponto de vista de
artigos que eu encontrei. Ficou uma busca bem focada. Então, tudo depende, né? Os termos que a gente vai usar, se a gente vai colocar filtros ou não. Lembrando que quando eu uso and, eu estou somando termos, né? Então, eu tenho que ter todos esses termos em alguma parte do artigo. E quando eu uso o termo or, eu estou colocando como alternativa. Então, vamos fazer uma busca usando or, só para mostrar para vocês. Eu vou limpar aqui os filtros, né? Vou tirar esses filtros que eu escolhi aqui, só para poder voltar, né, ao normal. Então, vou resetar os filtros, pronto, já não tem filtro. Então, vamos colocar aqui uma outra busca, né, onde eu uso o termo or. Então, por exemplo, eu posso colocar assim, chronic kidney disease or chronic renal disease, que são dois termos que eu posso aceitar, que significam basicamente a mesma coisa, né? E vamos supor que eu quero estudar anemia na doença renal crônica, e vou colocar anemia, and anemia, né? Então, eu aceitei tanto chronic kidney disease quanto chronic renal disease e estou procurando anemia nesse contexto. Então, na hora que eu vou buscar, certamente eu vou achar uma infinidade de artigos, né? Um número muito grande. Aí eu posso colocar filtros também, né? Vamos supor que eu queira uma revisão sobre isso. Aí eu já caí bastante no meu número de artigos. Uma revisão recente dos últimos 5 anos, também caiu mais. Quero artigo em humanos. Quero artigos em língua inglesa. Já caiu para 5.000 artigos e posso colocar mais filtros. Por exemplo, eu posso colocar um filtro de idade, que sempre é bom a gente colocar. Então, vamos supor que eu quero estudar isso na infância, então vou escolher criança, né, de nascimento até 18 anos. Pedir para ele me mostrar o filtro. Pronto, coloquei. Ah lá, aí caiu muito, 301 artigos. Então, 301 artigos abordam de alguma forma doença renal crônica e anemia na faixa etária pediátrica. Aí é claro que são artigos de revisão que eu escolhi. Então, aí é claro que você vai ter que ler os títulos para poder ver se algum deles atende ao que você deseja. Mas você pode fazer todos esses tipos de trocas de palavras, de combinações de palavras, até chegar no melhor search, na melhor busca que você gostaria de fazer. Então, o PubMed tem bastante recurso nesse sentido, né? Claro que eu posso pôr mais termos aqui, por exemplo, anemia and blood transfusion, para saber sobre transfusão nesse contexto, né? Eu vou até limpar, vou resetar os filtros, né? Para a gente ver se eu pusesse essa busca sem nenhum filtro. Vou resetar todos os filtros. Isso, resetei os filtros. E agora vamos ver a busca lá. Acha muito artigo também. Então, ainda é uma busca muito grande, né? Para quando eu coloco esses 3 termos, né? Ainda, nesse caso, seria interessante ter filtros, né? Para poder ter certeza aqui de achar coisas, por exemplo, mais recentes. Se eu puser um filtro de tempo, já cai bastante. Se eu quiser saber sobre revisões sobre o tema, cai mais ainda. Se eu quiser, por exemplo, faixa etária pediátrica, como eu havia feito no outro caso, caiu para 318. Quer dizer, então você consegue restringir usando filtros e também usando combinações variadas de termos. Além disso, né, o PubMed tem outras bases de dados que a gente pode pesquisar, que não são só a base de artigos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente consegue pesquisar dentro do PubMed todos os ensaios clínicos, se a gente for no site do NIH, né? Então, o NCBI, né, é um site dentro do PubMed, onde eu pesquiso ensaios clínicos. Então, eu entrei aqui está destacando, claro, que os ensaios clínicos em relação ao SARS-CoV-2, mas eu posso buscar ensaios clínicos de diferentes doenças, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui arterial hypertension, vamos ver o que nós vamos ter. Search. Claro que deve ter muita coisa. Aí a gente consegue achar dentro desse tema diferentes coisas, né? Diferentes bases. Então, olha só, eu posso procurar em termos genéticos o que tem sobre
estudos genômicos, sobre estudos bioquímicos, sobre proteínas. Então, eu posso procurar de formas diferentes sobre o mesmo tema, né? Vocês veem que tem muita coisa, né, desse tema. E no PubMed geral, coisa demais, né? 519.324. Então, tem várias formas de busca que a gente pode fazer no PubMed, vários tipos de bases de dados que a gente pode pesquisar. Bom, além do PubMed, né, que eu mostrei brevemente alguns recursos dele, a gente teria também outras bases que são interessantes para a gente poder pesquisar. Então, eu vou entrar aqui no Scopus, para vocês verem. É uma outra base de dados, que também permite pesquisa. Então, aqui está o Scopus. Então, eu posso pesquisar por autores, eu posso pesquisar por instituições e posso pesquisar também pelos documentos, que seriam o artigo, né? Eu posso procurar o meu termo de busca no título do artigo, no abstract, nas palavras-chave. Eu posso também procurar pelo primeiro autor, se eu quiser saber artigos de um determinado autor. Eu posso procurar só nas palavras-chave. Eu posso procurar só no título. Então, o jeito que eu vou fazer a busca, eu vou escolher baseado nesses princípios, né? Então, vamos colocar título, resumo e palavra-chave, e vamos colocar essas buscas que a gente está fazendo, né? Então, vamos lá, arterial hypertension and diabetes. Pronto, que é a busca que eu fiz, né, no outro caso. Então, vamos lá. Claro que vai achar muita coisa, né? Ah lá, achou muita coisa, né? Porque é um tema bem amplo, né? E a diferença aqui do Scopus, que ele coloca algumas coisas que você pode fazer. Ele distribui por ano, então você pode escolher determinados anos para ver os artigos desses anos. Ele distribui pelo autor, né? Aqueles autores que têm mais artigos do tema. Ele distribui por área de importância, né? Por exemplo, se eu quiser só da medicina ou quiser enfermagem, enfim. Ele distribui também de acordo com o tipo de documento, se é um artigo original, se é uma revisão, se é um artigo de um simpósio, de uma conferência, né? Se é um editorial, se é uma letter, enfim. Ele pode também dividir de acordo com de onde que vem o estudo, né? Então, aqui da USP, aqui do INSERM, da Harvard. Então, tem vários modos que você pode filtrar a busca no Scopus, né? Você pode limitar por aquilo ou excluir da sua busca aquele determinado termo, né? Então, por exemplo, você pode querer só artigos de acesso aberto para você poder buscá-los. Então, você pode limitar para só artigos de acesso aberto ou excluir artigos de acesso aberto e assim sucessivamente. Então, eu posso marcar aqui algumas coisas, por exemplo, eu não quero saber nada de 2017, eu não quero saber nada de 2018. Então, eu vou excluir esses anos. Aí ele já vai fazer a busca novamente, excluindo os anos de 2017 e 2018. Aqui, mostrando que ele excluiu esses anos, né? Então, você pode fazer dessa forma, né? Excluir alguma coisa ou incluir. Vamos supor que eu quero só artigo da área de medicina. Então, eu marco medicina, eu ponho limit to. Aí ele vai fazer a busca de novo e vai limitar em somente artigos da área de medicina. Então, essas são formas, né, que o Scopus tem da gente poder fazer a busca, né? Então, a gente consegue, por meio desses filtros, refinar a nossa busca e tentar achar o que realmente nos interessa dentro de uma determinada área de conhecimento, né? E aí selecionar os artigos que, de fato, a gente queira ler. Aqui também a gente pode limitar pelo tipo de artigo, né? Então, se a gente vier aqui no Document Type, vamos supor que eu queira só revisões, aí eu vou Limit to, ele vai fazer uma nova busca, de 15 mil documentos, eu caí para 2.352 documentos. Então, esses filtros ajudam bastante para a gente poder conseguir refinar a nossa busca e chegar num final mais palatável, de pegar os artigos, de ler os títulos e chegar a alguma conclusão.
Bom, outra base que eu gostaria de mostrar é o Cochrane. Então, vamos entrar aqui no Cochrane. Então, está aqui o site do Cochrane. No Cochrane, eu também posso fazer pesquisas, né? Então, usando esses mesmos termos que eu usei nas outras bases, eu vou pesquisar aqui o que o Cochrane fala sobre o assunto. Bom, uma diferença do Cochrane para o PubMed e para o Scopus, que o Cochrane ele é uma base um pouco mais, vamos dizer assim, restritiva, na medida que ele trabalha basicamente com revisões sistemáticas, com meta-análises, quer dizer, ele é uma base de busca da melhor evidência, né? Então, quando a gente quer saber quais seriam as melhores evidências da literatura sobre um determinado tema, o Cochrane é uma ótima base para a gente pesquisar. Então, vamos lá, Arterial Hypertension and Diabetes. Que aí eu vou ver que evidência que o Cochrane publicou daquilo, né? Então, Arterial Hypertension and Diabetes in Cochrane Evidence. Vamos ver o que o Cochrane tem de evidência sobre esse assunto, né? Então, ele tem, por exemplo, um artigo sobre alvos de pressão arterial em pessoas com diabetes, né? É um assunto que tem. Ele tem um artigo sobre uso de inibidores do sistema renina-angiotensina versus outros tipos de medicamentos para hipertensão. Então, vai depender do que eu queira ler sobre esse tema, né? Mas ele vai mostrar para a gente, né, artigos que vão falar de evidência científica sobre determinado tema. Então, se a gente pegar esse daqui, por exemplo, dos inibidores do sistema renina-angiotensina versus outros tipos de medicamento para hipertensão, né? Vamos abrir esse artigo aqui, que foi de 2018. Então, o Cochrane vai revisar essa questão, né? Se há diferença em usar inibidores do sistema renina-angiotensina em relação aos demais medicamentos para tratar a hipertensão. Então, ele vai chegar a uma determinada conclusão e dizer o que acha, né? Quais que seriam os resultados obtidos numa revisão de vários artigos, né? Então, olha só, ele inclui estudos randomizados, duplos cegos, e ele inclui um total de 45 trials, né? Quer dizer, 45 desses estudos que fizeram um total de 66.625 participantes, e aí ele vai reanalisar esses dados desses estudos todos para chegar numa conclusão, né? Então, ele vai ter uma conclusão bastante robusta. Você pode ler essa parte resumida ou ler todo o artigo para ver o detalhe metodológico, como que foi feito, mas geralmente os artigos do Cochrane são artigos robustos, de alto grau de evidência e que podem trazer ótimas recomendações para a prática médica. A única questão é que não são todos os temas que são revisados no Cochrane. Então, tem alguns temas que você pode não achar artigos que sejam do seu interesse ou que te tragam informações sobre aquele tema. Bom, a última base que eu queria mostrar nessa aula de hoje é o Cielo, né? Que é uma base nacional, mas é uma base também que você pode fazer pesquisas nessa base. É o Cielo, vamos lá, pronto. Então, aqui está o Cielo. Então, a gente tem alguns searches. A gente tem um search que a gente mais usa, que seria o search por artigos, né? Quando a gente quer pesquisar algum tema num artigo. Então, a gente entra nesse quadrinho Article Browsing, Search Form. Aí ele entra num formulário de busca. Bem, nesse formulário de busca, eu vou ter aqui os termos que eu quiser colocar. Eu posso usar a palavra and, a palavra or, ou a palavra and not. Né? Então, vamos usar a palavra and para a gente seguir o que já estávamos fazendo. Então, arterial hypertension. Hypertension and, já até apareceu aqui, and diabetes. Aqui, onde está esse all indexes, é o seguinte, eu posso procurar só no título, só no abstract, posso procurar por autor, né? Aqui eu não estou procurando por autor, posso procurar o ano de publicação, então tem alguns
tipos de procura, né? Quando você quer fazer uma procura mais ampla, é só deixar all indexes. Vamos pôr aqui end treatment para ficar uma busca não tão ampla, né? Para a gente ver o que a gente acha. Então, vou colocar primeiro ampla e depois não ampla. Então, é arterial hypertension and diabetes. O que a gente vai procurar no Cielo? As revistas que estão indexadas nessa base que é o Cielo, tá? Então, vou fazer o search aqui e vamos ver o que ele vai encontrar para nós. Isso. Então, encontrou uma série de artigos aqui, né? Encontrou de 1 a 19 artigos que falam sobre hipertensão e diabetes, né? Então, esses artigos aqui que foram encontrados, aí você vai ler, ver. Se a gente quiser restringir, podemos colocar tratamento aqui, né? Treatment. Vamos ver quantos que ele encontraria. Está escrito errado, vou só corrigir um minuto. Treatment. Search, vamos lá. Pronto, aí encontrou um número bem menor de artigos. Encontrou apenas 4 artigos, né, que falam sobre hipertensão arterial, diabetes e tratamento, né? Então, que estão indexados nessa base do Cielo. Bom, é basicamente isso, né, que eu queria mostrar, para que vocês tenham uma ideia de como que podem serem feitos esses searches em diferentes bases de dados, mas é claro que para uma maior compreensão é necessário que haja um treinamento e que isso seja feito mais vezes, né, para poder se familiarizar com essas bases de dados. Então, eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todos e principalmente o convite do 4º Congresso Acadêmico de Oftalmologia.